Então vamos lá. Pode Então vamos seguir, dar uma pode recordada, seguir. tá? Porque a gente percebe, às vezes, que a parte de materiais, do que é o que, tem uma certa deficiência, né? A gente percebe que às vezes, vocês, como alunos, e até mesmo profissionais, muitas vezes não tem uma coisa bem sedimentada. Claro que a ideia aqui não é dar aula de materiais dentários, nem estou preparado para isso, nem é esse o objetivo. A ideia é tentar ser bastante clínico, mas pelo menos tentar passar para vocês o material que a gente está usando, né? Quando a gente está falando em resina composta, quando a gente está falando em restaurações em resina composta, propriamente dita, saber o que vocês estão fazendo, o que está fazendo. Não é só uma massinha que vocês estão preenchendo uma cavidade, tá? Mas pensar que hoje, dentro da dentística estética, da parte de adesão, né? Resina composta toma uma proporção muito grande, né? Em relação a tudo, né? Tudo que a gente faz hoje, em termos de restabelecimento estético, em que usa adesividade, é baseado nas famosas resinas compostas, tá? Seja ela em forma de material para restauração, seja ela para material de cimentação para material adesivo, enfim, tudo isso está baseado nas resinas compostas, né? Esse material, se alguém tiver alguma dúvida, vai falando, tá, pessoal? Vai dando uma toque, a gente vai tentando esclarecer. Se não conseguir esclarecer, a gente leva depois a informação melhor. Então, a resina composta, ela é um material que, por isso que ela chama resina composta. A resina em si é um monômero, é um plástico, né? Vamos falar assim grosseiramente. E ela é composta por quê? Ela vai ter uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Por isso que é chamado um material, um compósito, uma resina composta. Então, ela vai ter a matriz orgânica, vai ter a matriz inorgânica. A gente gosta de comparar isso como se fosse um concreto, né? Um cimento, que você tem o cimento, que seria a matriz orgânica, e quando você quer fazer um concreto, reforçar aquele material, você incorpora o quê? Incorpora pedras, que seriam as cargas, que seriam a matriz inorgânica, tá? Agora, se você pensar nesse material, simplesmente pegar uma massa, né, um monômero, pegar a parte orgânica e despejar lá as cargas, as pedrinhas, vamos dizer assim, a parte inorgânica, se simplesmente você colocar isso dentro dessa massa orgânica, o que vai acontecer com essas pedrinhas, com essa carga? Se você deixar tudo parado, isso tudo vai afundar, porque as pedras, as cargas, a parte inorgânica, elas são mais pesadas, tá? Então, para isso tudo, existe um negocinho chamado silano, tá? Quem gosta de facetas, de laminados, a parte estética já deve ter ouvido que quando vai colar uma faceta, quando vai colar um laminado, tem que silanizar a cerâmica, tem que preparar aquela cerâmica para ela poder colar ao dente. Então, veja, esse silano que a gente usa também no nosso dia a dia hoje para colar os laminados em cerâmica, ele está dentro da composição da resina composta. Esse silano é um agente de união. Se não houver esse agente de união, se não houver esse silano, o que acontece? Todas essas pedrinhas, elas vão se depositar no fundo, tá? Então, para conseguir com que essa carga fique dispersa, fique de forma uniforme, né, que a parte inorgânica, essas cargas fiquem disposta de forma uniformemente, sem se depositar, existe uma colinha, desculpe, que cola, né, que une essas cargas. Então, aqui vocês veem a matriz orgânica, que seria todo um plástico, as pedrinhas, né, essas cargas que têm diversos tamanhos, diversas formas, e não é o que interessa da gente conversar aqui, ali dispersas, e junto a isso, ó, em volta dessa pedrinha, tá vendo esse esqueminha aqui, esse risquinho branco, esse desenho, é como se fosse uma cola, esse agente silano que une a parte orgânica, a parte inorgânica. Desculpa? Tá na primeira tela ainda, na segunda tela de resina. Agora mudou. Mudou? Ah, tá bom, vai me informando, tá? Para mim já estava lá. Para mim não aparece nada. Só repassa. Para mim demorou um pouco e já chegou. Não, mas não aparece nada, nenhuma tela ou não aparece? Não aparece a tela. Não estava aparecendo a tela agora, onde tem as pedrinhas, as estruturas. Tá? Demorou para entrar nela. Entrou, às vezes
Vai me orientando que é bom, que a gente já vai falando e vai estar achando que está lá na frente e já viu. Todo mundo está vendo, pessoal? Eu não. Alguém, só uma pessoa que não está vendo, então aí o problema é só... Quem que está falando? É a Elaine, professor. Oi, Elaine. Oi, querido. Então, se é só você, bom dia. Se é só você que não está vendo, talvez seja um problema com você. Todos estão vendo? Não, o que acontece ontem. Demorou também. Não, mas ela tá falando que ela não está tendo acesso à tela. A tela não. A aula. Você não está tendo acesso à aula, não é isso? Só estou ouvindo. Alguém mais com isso? Só ouvindo? Mas não tem problema. Elaine, não, depois entrar novamente. Depois eu vou, de qualquer forma, depois eu vou encaminhar essa aula, se tudo correr bem, né, e a internet permitir. Ontem eu fiquei o dia inteiro para carregar um vídeo. A gente vai colocar de uma forma mais, né? Tudo bem? Posso continuar, pessoal? Alguém mais com problema, não? Tá todo mundo ouvindo? Ou ninguém está ouvindo? Não tem ninguém na sala, só nós, a Elaine e nossos professores. Ninguém mesmo responde. A imagem já... Eu tô aqui, pro. Tá tudo bem, professora. Tá bom. Tá bom, acordou. Então, vai lá, repassando. Vocês estão com a imagem da parte matriz orgânica? Sim. Né? O silano e a parte inorgânica, tá? Beleza? Isso. Ótimo. Então, veja, a resina composta ela vai ser formada, por isso que ela é chamada por uma parte inorgânica, uma parte orgânica e um agente silano, que é o que une essas duas partes, a parte orgânica com a parte inorgânica. E esse silano, antigamente a gente não ouvia falar muito dele não, né? Porque falava resina composta e passava. Hoje não, já mais de 15 anos, hoje silano é um agente que a gente compra, a gente tem no nosso consultório, porque faz parte do nosso material, do nosso arsenal hoje para fazer colagem de peças, principalmente peças cerâmicas, tá? Então, é o agente que une a parte orgânica com a parte inorgânica. Senão, todas essas pedras aí, todas essas cargas, elas estariam depositadas no fundo da resina. Você compra um potinho de resina, deixa ela parada, todas essas cargas seriam depositadas no fundo. Para elas ficarem de forma uniforme, né, dispersa uniformemente ou de forma mais adequada dentro dessa massa, a gente tem esse agente silano que une essas duas partes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí, não? Qualquer coisa vai chamando. Estou passando para outra tela. As compostas ao longo dos tempos foram classificadas, são classificadas até hoje de diversas formas, tá? E não tem forma certa ou forma errada. E a mais tradicional é o tamanho, o tipo de cargas, né? O tamanho das cargas, mas a gente também fala em resinas compostas quanto ao tipo de ativação, se ela é quimicamente ativada, ou seja, você pega duas pastas de resina, mistura ativador com a pasta base, mistura e ela vai ter uma ativação ainda química. Ainda está na tela da matriz orgânica. Para mim, está na tela da matriz orgânica, só para te falar. Então, bom, eu vou falando aqui que essa tela vai ser ruim na parte clínica. Então, as resinas compostas como material, elas têm várias classificações, tá? A gente pode classificá-las quanto ao tamanho da carga, a viscosidade. Houve uma época que se classificava resinas compostas para restaurações anteriores e posteriores, tamanho de carga, tipo hoje se fala muito, tem as resinas convencionais e as resinas tipo bulk, e tipo de matriz orgânica, hoje já não se fala tanto, mas a matriz orgânica também começou a se classificar, tem umas classificações falando sobre o tipo da matriz orgânica que compõe a resina composta. Enfim, vocês vão encontrar na literatura, e ao longo dos anos principalmente, muitas classificações, tá? Hoje a gente não se preocupa tanto, hoje se fala muito de resinas nanométricas, as resinas geralmente são de uso, materiais que podem ser utilizados tanto em casos em restaurações anteriores quanto em posteriores. Hoje o que se discute mais, o que tem se discutido mais ultimamente, digamos assim, quanto ao tipo de resina composta, é o uso da resina convencional ou as bulk fill. Bulk fill são resinas que são inseridas numa única camada dentro da cavidade. Na hora que eu for falar lá na frente um pouco de polimerização, talvez vocês
entendam melhor isso, até esclareça, né? Porque a gente leva as resinas aos poucos, em pequenas camadas, tá? Então, tem diversas formas de classificação. Todos viram essa tela? Passou, Angela? Você está sendo uma boa orientação para mim. Passou? Passou? Tá bom, tá? Então, a gente vai ter várias formas de classificar as resinas compostas, tá? Tem diversas. Vocês vão ver, mas eu ouvi falar que tem resina para posterior e resina para anterior. Não. E hoje tem resina para todos, que pode ser utilizada nas duas condições. Não, eu ouvi falar em resinas que é quanto ao tamanho das cargas, né? Então, a próxima tela que eu estou colocando agora, acho que não chegou a todos, né? Então, você vai classificar em macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas, nanométricas, enfim, tá? Nós vamos ter diversas classificações. Quando a gente fala, e é bastante tradicional, vamos dizer assim, a classificação quanto ao tamanho das cargas de partículas que compõem a resina, não é só o tamanho, tá? Se fala muito em tamanho, e há uma mistura quando você entra, principalmente, quando se começa a falar em resinas híbridas, microhíbridas, nanométricas, a gente, se for bem rigoroso, você começa a perceber que às vezes até alguns interesses de colocar um nome mais bonito para a minha resina, tá? A minha resina é hiper, mega, multi, não sei das quantas, tá? Mas, basicamente, as primeiras resinas, não sei se já estão na tela, né, dividindo quanto ao tamanho de partículas, as iniciais, lá nos anos 70, né? Eu não me lembro disso, eu não peguei isso ainda, viu, Lídia? Viu, Angela? Não me lembro de Adaptic nem nada. Não. Eram resinas... Não, eu não me recordo. Eu tenho umas imagens aqui bem velhas que eu tenho aqui, mas eu fui colher, não lembro disso, não. Eu não lembro Silicato mesmo. É coisa... Eu não lembro mesmo. Não, você... Silicato eu nem mexi, nem sei o que é também. Mas deixa para lá. As primeiras resinas foram as macropartículas. Então, eram resinas que, vamos dizer assim, elas tinham uma boa propriedade física no sentido de aguentar carga. Mas depois descobriu-se que, de desgaste, elas desgastavam pra caramba, que as cargas enormes, elas destacavam fácil, que saía aquela pedrona enorme, ficava um buraco naquela massa da resina e aí ia embora, tá? E o polimento não era muito bom, que era uma coisa bastante em desvantagem, né? E essas resinas foram as resinas que talvez até hoje, por incrível que pareça, já estamos há 40 anos disso, é isso? Basicamente, das Adaptics, 40 anos, 40 e poucos anos. Até hoje, talvez alguém chegue para você e fale, mas doutor, a resina ela não vai desgastar muito na boca? É material de resina, né? Hoje as resinas têm propriedades mecânicas muito interessantes, muito boas. Eu diria que são comparáveis, talvez, às propriedades do famoso amálgama, tá? Propriedades mecânicas. Só que lá atrás, quando lançaram essas primeiras, as macropartículas, que seriam os Adaptics da vida, que é uma marca comercial, vocês vão ver uma imagem logo à frente, alguém inventou de falar que eram restaurações, elas eram materiais, os materiais branquinhos, da cor do dente, maravilha, e que podia usar até em dentes posteriores. E não era mentira, tá? Aí é aquela história da propaganda que a gente fala às vezes, né, pessoal? Cada um às vezes quer puxar a sardinha para o fabricante principalmente. Só que não avisou que os posteriores eram classe 5, né? Então o pessoal começou a usar essas resinas na parte oclusal dos dentes. E claro que o resultado não foi dos melhores, né? Foi desastroso. Então, realmente, a resina composta, historicamente falando, ela ficou muito marcada por esse período, quando foi introduzido no mercado e por interesses talvez comerciais, e mostrar que era um material novo, da cor do dente, que podia usar assim, assado e cozido. Houve um exagero no seu uso, ou houve um exagero no seu uso no sentido do material que nós tínhamos na época, tá? Então, para os materiais que haviam, materiais de macropartículas, com algumas características que realmente, na altura, naquele momento, eles não se prestavam a todas as indicações que chegava-se a falar, ou se falava de forma meio distorcida. Pode usar em dentes posteriores. Mas você não falou que podia? Sim, mas era classe 5, né? Em classe 1 não era indicado. Depois vieram as micropartículas, porque esse material tinha um polimento muito ruim, né? Não era um polimento bom, e aí preocupava-se com o resultado em termos de gengiva, de adesão de placa de filme bacteriano. Então, as micropartículas já eram resinas com um polimento muito bom. Até hoje é um material que, quando fala em resina, micropartículas, é um material excelente, em questão de polimento. Acho que deve ter um outro ainda no mercado. Mas, por outro lado, eram resinas que as propriedades físicas, vamos dizer assim, se perderam um pouco, mas ainda continuavam.
mas o que acontecia? São resinas, a gente fala assim, que são muito translúcidas, né? Você olha, ela dá uma sombra muito grande, então as propriedades ópticas não foram boas. Depois vieram as híbridas, que as híbridas começou-se a misturar cargas, pedras grandes com pedras pequenas, tá? Depois vieram as microhíbridas, que misturou pedra grande com pedra pequena, uma outra forma de dispersão. E digamos assim que mais atualmente, não tão atualmente, mas já um tempo, bem bom tempo para cá, nós estamos com nanopartículas. E essas nanopartículas são pequenas, cargas bem minúsculas, bem em tamanhos nanométricos, né, na ordem de 10 a menos 6, se não me engano, o nanômetro, e elas são agrupadas em fazendo grumos, como se fossem pedras maiores. Então você conseguiu melhorar propriedades mecânicas, propriedades de ópticas, propriedades de polimentos, né? Então são materiais que se prestam bem a diversas indicações e resultou-se em uma utilidade, uma utilização clínica mais ampla, tá? Então agora eu vou mostrar alguns slides, eu não sei se vai todo mundo acompanhar, não sei a velocidade que vai, ó. Esse aqui, ó, aqui nós temos 2 exemplos de macropartículas, o Concise e o Adaptic. Tá todo mundo vendo ou não? Concise e Adaptic, o que é isso, professor? Eu também não sei, eu fui procurar, pode ver que a foto até do Concise é uma foto de livro, entendeu? Eu ainda não... Eu ouvi falar que tem isso, eu ouvi falar que teve isso, eu não tenho certeza. Mas, Lídia, isso aqui era maravilhoso, Lídia. Você lembra quando eu chegava e falava assim, você põe uma parte de um e parte do outro? Aí o cliente falava assim, mas a cor está mais isso, está mais aquilo, porque era cor universal. Aí você falava, não, mas isso é mimetiza, ele tem efeito camaleão. E todo mundo ficava feliz, Lídia. O cara ficava satisfeito, saindo do seu consultório todo alegrinho, que o dentinho era branco. Hoje eles tem que ter transparência, tem que ter isso. Poxa, a vida ficou muito mais difícil, viu, Lídia? Mas era duas. Evoluiu muito, mas em contrapartida... Exigiu-se muito mais, exatamente. Não, evoluiu em tudo, né? Propriedades mecânicas. Hoje... Era pasta, então a contração de polimerização era imensa, era tudo de uma vez. Jesus, não tinha até incremento. Nada. Então, mas é assim, ela misturava e era uma cor, era cor universal. Né? Às vezes você dava umas cambaleias, você põe um pouquinho mais da pasta básica, acho que era um pouco mais amarelinha para ficar um pouco mais amarela, outra um pouco mais clara, mas você não conseguia fugir daquilo. Mas a coisa era assim, ela tinha efeito camaleão, tá? Fica tranquilo que depois ela se dissimula no seu próprio dente, né? E hoje você tinha que segurar isso, imagina, gente, vocês não vão ter nem noção do que é isso, a gente não tem essa noção hoje. Hoje você põe uma massinha, você põe uma resina, aplica a luz e ela, pimba, polimerizou. Esse material você tinha que segurar a tira de matriz durante 3 minutos para ele polimerizar. Né? Era uma pasta catalisadora com uma pasta universal, você misturava as duas pastas e levava a cavidade, punha uma matriz em cima, vamos dizer assim, a matriz segurava tudo no local, e aí você tinha que esperar aquilo polimerizar. E essa polimerização, se não me engano, demorava um pouco mais. Isso, exatamente. Então, vocês imaginem hoje que a gente tem preguiça, às vezes, de 30 segundos para a gente é um tempo imenso. Imagina você ficar segurando essa matriz 3 minutos. É tempo para dedéu, tá? Mas foram outros tempos. Mas é quase inimaginável hoje isso, né? Mas trabalhamos muito com isso. E o resultado era bom? Talvez em relação ao material que nós tínhamos na época, era um bom material, era um bom resultado. Mas não se compara ao que se tem hoje, sem dúvida nenhuma. Isso é história. Aos dias atuais. Opa, nem fala. Era cara, não era todo mundo que conseguia comprar, não. Sim. Era material que não era barato, não. Enfim. O Concise era mais barato que o Adaptic, lembra? Isso eu já não lembro, não, viu, Lídia? Eu trabalhei muito com a Adaptic. O Concise eu acho que eu trabalhei muito pouco. Eu trabalhei com a Adaptic quando ele ainda era da João. Na verdade, não, desculpa, eu não trabalhei. Eu li na literatura que se usava muito a Adaptic. Eu trabalhei. Eu sou da geração que começou. Quando ele foi lançado, na faculdade a gente não tinha esse material para trabalhar, de tão caro que ele era. Silicato, né? Conhecer depois trabalhando no meu consultório, porque onde eu fui trabalhar também não tinha, não. Tinha que usar silicato. Mas é isso mesmo. Eu peguei silicato, é verdade.
Mas isso é história. A molecada nem sabe o que é isso. Ó. Aí vieram as micropartículas, já é uma outra geração, que é aquela que as cargas são bem menores, né, para facilitar o polimento. O Durafil é um exemplo que até um tempo atrás eu sei que ele existia, não sei se ainda existe, mas acho que a marca mais consagrada em relação a material para exemplo das micropartículas, são cargas bem menores. Aí teve esse era o A10, não, como era? A110 da 3M, ao longo do tempo, entrou, saiu do mercado. O hélio molar, que era uma resina para posterior, ela tinha características excelentes para posterior e era uma carga micropartícula. Era interessante, porque o pessoal, para posterior, micropartícula não teria propriedade mecânica. A hélio molar, ela conseguiu ser microparticulada e pela característica dessa carga, do jeito que ela era disposta dentro da massa orgânica, ela era indicada e se comportava muito bem em posteriores. Isso é história, tá, gente? Isso é história. Aí vieram as híbridas, que começou a se misturar cargas maiores, menores, de formas diversas, tá? E assim vai. Microhíbridas, né? Não estava nem naquela divisão lá, mas também tem uma classe de microhíbridas, são híbridas, mas com cargas maior número de tamanhos menores, tá? As nanopartículas, que são mais atuais, tá? Né? Aqui mostrando... desculpa, tá passando muito rápido, não? Agora são mais ilustrações, né? E até as resinas nanométricas. Tá? Encontramos mais hoje no mercado. Um dos primeiros exemplos foi da 3M Supreme, uma marca comercial, também não sei se ainda existe, acho que não, que eram o quê? Partículas nanométricas, ou seja, de tamanhos da ordem de nanômetros, né? Que eram agrupadas. Qual foi a tecnologia que foi usada, né? Eles agruparam, porque essas carguinhas todas, se pegasse cada bolinha dessa em ordem nanométrica ali, ela não ia dar uma propriedade mecânica legal, tá? Então agrupou-se essas cargas e fez grumos, né? Como se fossem grumos, né? Agrupadas em bloquinhos, né? De cargas menores. Então conseguiu-se uma boa propriedade mecânica, ótima propriedades ópticas e um multiuso dessas resinas, tá? E aí a tecnologia veio e foi caminhando, tá ok? E aí, como é que tá? Todo mundo acompanhando, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor, Tranquilo? Tá dando para acompanhar. Tranquilo. Tá muito rápido? Não, tá rápido? bom. Tá muita ótimo. Informação? Tá muito chato? Vocês já sabiam tudo isso? Tranquilo? Consegue? Tá legal. Não, que... Tá bom assim, prof. Tá bom, tranquilo, né? Tá bom. Tá, então, veja. Então, esse aqui, que a gente está conversando aqui, são os materiais que vocês usam, né? Até hoje, vai variar de um fabricante para fabricante, o tipo de partícula, a forma que ela é apresentada, as resinas que nós vamos ter no mercado, e em relação a material até... claro que nós vamos, e vocês sabem disso, vocês entram aí no site das Kremers da Vides, Speedgraph, sei lá, Surai, e por aí afora, vocês vão ver que vocês vão encontrar resinas compostas para restauração, que custam talvez R$20, e talvez numa oferta até, você encontra até por R$15, R$17, né? E vocês vão encontrar resinas compostas que custam, não precisa ser muito difícil, R$150, R$160 a mesma quantidade de resina, tá? É óbvio, né? É óbvio que não vamos dizer que a resina de R$20 vai ter qualidades ou propriedades tão boas quanto uma resina de R$120, R$130, é óbvio. São resinas que vão ter melhores características, vai ter normalmente costuma falar assim, são materiais que a gente consegue fazer uma restauração que vai ter uma durabilidade, uma longevidade, um comportamento clínico superior quando a gente compara uma resina de um valor de custo mais caro, quando você compara com uma resina
de custo, de valor mais barato. Mas eu gosto que eu tenho... Minha formação veio de quando a gente começou a dar aula, tudo, um professor que a gente começou com ele, e ele falava uma coisa que eu acho muito bacana, em relação a resultado, tá? Longevidade é outra coisa. Longevidade é outra coisa. Longevidade vai estar muito inerente à técnica que você usa, vai estar muito inerente também ao material que você usa, lógico, tá? Mas ele gostava de comparar as resinas e as tintas dadas para um pintor, né? E isso é uma verdade. Então você fala assim, eu consigo, Arthur, eu consigo um resultado, fazer uma restauração bonita, bacana, linda, sei lá, com boas características, com material de 20 reais, com uma resina composta de 20 reais. A resina composta é que vai fazer esse resultado. Claro, uma resina composta de um custo mais barato, ela vai ter algumas características, às vezes, que não são tão boas, você vai ter que trabalhá-la melhor. Mas ele falava assim, ó, se você me der se você der uma tinta, para mim, o Arthur, para ele, que era o professor, ele fala, se você der uma tinta, um monte de tinta de qualidade excelente, e mandar eu fazer um quadro, o meu quadro não vai ter valor nenhum. Se você der uma tinta bem sem vergonha, bem ruim, mesmo os pincéis, para um grande pintor, um Van Gogh da vida, ou sei lá, um Rembrandt, sei lá quem aí, ou quem é hoje um pintor, o cara vai fazer um quadro lindo, maravilhoso, tá? Ou seja, claro que os materiais importam, é lógico que os materiais eles permitem você trabalhar muito bem uma restauração, dar características e tudo mais, mas vai muito da técnica que você usa. Não adianta você estar usando uma resina de 200 reais ou 4 gramas e você está desprezando uma série de passos clínicos, não está sabendo usar de forma inadequada. Tá? Deu para entender o que eu quis dizer? Não que as resinas, os materiais são importantes, a qualidade dos materiais são realmente importantes, mas nada impede de você, com um material de um valor menor, conseguir um bom resultado clínico final, no seu caso clínico. Tá? Agora, a longevidade dessa restauração, muito provavelmente, quando você usa um material de qualidade, de um preço maior, normalmente, respeitando todas as características técnicas, você vai ter um resultado melhor em termos de longevidade, com certeza. E vai ser, muitas vezes, mais fácil você obter um resultado clínico, tá? Não vamos falar isso agora, mas vamos assim, e às vezes em termos de custo para uma restauração, o fato de você usar uma resina de 20 reais e uma resina de 100 reais, no custo final de uma restauração, é na ordem, às vezes, de centavos, ou não chega de R$1, tá? Então, isso é para a gente pensar lá na frente, quando vocês forem trabalhar isso nos seus consultórios, analisar todos esses fatores, tá? Não é que se você está num consultório que as resinas são baratas, que você vai fazer minha restauração ficou ruim porque a resina é ruim. Não exatamente, tá bom? Deu para esclarecer? Então, vamos embora.